abrisse no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 22. E diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Deus, nós queremos apresentar, ó Deus, essa palavra diante do Senhor. Que ela possa, ó Deus, ser como remos nos nossos corações, que ela possa vir de encontro à nossa realidade. Ó Deus, seja em nome de Jesus no nosso meio. Precisamos ouvir do Senhor. Ó Deus, que a tua igreja possa sair daqui hoje edificada pela tua palavra. Ó Deus, nós queremos repreender qualquer, ó Deus, ave maligna que tenta roubar a tua semente. Em nome de Jesus, todas aquelas pessoas que aqui entraram sairão edificadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Pode tomar. Vemos nesse texto aqui um relato sobre os discípulos. Na semana passada nós vimos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e nós percebemos que os discípulos começaram a perceber e começaram a vivenciar os milagres de Jesus. E se você perceber e ler o texto anterior, não sei se todos estiveram aqui, mas você vai perceber que existia uma multidão, e que a multidão estava perto de Jesus, ela queria ficar próxima de Jesus. Então Jesus falou para os discípulos deles assim: ó, vai indo, pegue o barco, que daqui a pouco eu vou. Vai indo, que logo eu vou atrás de vocês, e eu vou despedir a multidão. Eu imagino que Jesus ficou cumprimentando um, cumprimentando o outro, discipulando um, discipulando o outro. E aí de repente, quando ele deu por si, a hora já estava avançada, e ele ainda teve vontade de orar sozinho. Ele queria ter um tempo a sós com Deus. Amém? Diga comigo: eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Amém. Então Jesus queria orar, Jesus queria tirar um tempo para entrar na presença do Pai. E o tempo foi passando. Só que se você olhar para esse texto, você vai perceber que dentro daquele barco existiam pessoas experientes. Tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, eram pescadores. E tinha o restante dos discípulos. E ao olhar natural, eles não iam passar por nenhuma dificuldade, porque tinham pessoas experientes, sabiam lidar com o mar. Quando eles foram, estava claro, não tinham dificuldade de tempo. Queridos,
Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi escurecendo, e o vento ficou contrário, e começou-se a ter ventos fortes, e os discípulos começaram a passar por uma situação complicada. Talvez hoje você está aqui, você entrou neste lugar, e talvez a sua situação não é das melhores. Talvez hoje a sua vida, o problema que você está tendo, você acha que não vai ter solução. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Senhor é contigo. Talvez você está parecendo os discípulos de Jesus naquele barco. As ondas têm batido de um lado para outro, as ondas têm te apertado de um lado para o outro. Mas eu quero dizer para você, permaneça de pé, permaneça firme, não desista, acredite. Amém? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar você. O Senhor vai trazer à sua vida a resposta necessária. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nós não devemos confiar na nossa experiência. Nós não devemos confiar na força do nosso braço. Como eu disse, existiam homens experientes, homens que tinham total capacidade para lidar com aquele barco, homens que poderiam manuseá-lo de uma forma tão especial, porque eram pescadores, e o que eles faziam era isso. Porque aqui na igreja nós temos vários profissionais, e cada profissional exerce bem o seu chamado. Alguns são vendedores, alguns são marceneiros, alguns são empresários, e tudo quanto vocês fazem na sua área, você é bom. Amém? Alguns são motoristas. Não podia deixar de falar de mim, né, querido? Tem que falar de mim. Eu não sei se vocês acham eu bom, mas eu me acho. Amém? Eu me acho bom no que eu faço. E Pedro e os discípulos eram bons no que faziam. Só que de repente eles começaram a acreditar demais no seu potencial, naquilo que eles eram capazes, e começaram a esquecer que Jesus vinha se encontrar com eles. Eles tiraram o foco do principal, e as ondas começaram a apertar o barco, as ondas começaram a apertar os discípulos. E talvez hoje, querido, você entrou neste lugar, e você entrou aqui como aqueles discípulos. Eu quero dizer que o barco é a última tentativa que nós temos. Sabe quando você passa por um problema, quando você está passando por uma situação, que você fala assim: eu vou tentar de novo, eu vou tentar mais um pouquinho, eu vou persistir mais um pouquinho. Querido, isso é o barco. Sabe por quê? Porque você ainda não está confiando no Senhor. E nós não devemos confiar na força do nosso braço, na nossa experiência. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que acreditar que Ele pode entrar na nossa vida, pode entrar no nosso barco, pode mudar a nossa realidade. Só que naquele momento não existia isso no meio dos discípulos. Existia uma altivez, existia uma soberba, porque eles eram bons no que faziam. Eles conheciam a rota marítima, eles conheciam como era, que hora que a maré subia. Então eles conheciam o problema, eles sabiam que eles podiam dominar o problema. E muitas vezes assim somos nós. Nós olhamos o problema e nós falamos para nós mesmos: eu dou conta, eu resolvo. E nós puxamos a responsabilidade para quem? Para nós. Nós atraímos essa responsabilidade para nós e esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de confiar no Senhor, esquecemos de entregar o nosso problema para Deus. E foi o que aconteceu com os nossos discípulos, com os discípulos de Jesus, com os nossos não. E foi o que aconteceu com eles. Eles começaram a ver. Quando o vento começou a bater, eles começaram a perceber que o aprendizado que eles tinham, que a experiência que eles tinham, não era suficiente. Eles começaram a sentir medo, eles começaram a ter problemas, eles começaram a ter divergências entre si. Está lá em 1 Marquinhos essa parte, essa divergência. Eles começaram a entrar numa situação de pavor, porque eles acharam que iriam morrer. E então chegou naquele momento
Senhor Jesus veio por cima das ondas, veio pisando por cima das ondas. Eu imagino que ele vinha de um jeito bem suave, um jeito bem leve. Só que aí os discípulos não estavam acostumados a ter essa posição de Jesus, assim como eles não estavam acostumados a ver Jesus multiplicando o pão na parábola anterior. Eles não estavam acostumados com essa postura, sabe, de Jesus. E Jesus não age como eu e você age. Jesus não faz as coisas como eu e você faz, porque a natureza de Jesus é eterna, mas a nossa natureza, querida, ela é ansiosa. Nós somos cheios de ansiedade. E de repente Jesus vinha passando por cima das ondas, e o mar estava balançando, o mar estava cheio de vento. Eu imagino que tinha ondas de 3 metros de altura, mas Jesus vinha correndo e pulava as ondas. Jesus passava por cima das ondas. E os discípulos, quando viram Jesus vindo em direção a eles, começaram a ficar com medo, começaram a ter, sabe, será que é um fantasma? Será quem é aquele? E gritaram, ah! E gritaram. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Queridos, quando perdemos as nossas forças, o Senhor começa a agir. Amém? No versículo 28, no versículo 26, quando eles viram Jesus, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Queridos, segunda coisa, nós precisamos reconhecer Jesus. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Amém? Eu e você precisamos entender qual é o papel que Jesus exerce na minha vida e na sua vida. E quando Jesus veio, que ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, houve uma quietude naquele barco. Hoje Jesus fala para você, tenha bom ânimo, sou eu estou com vocês. Não se assustem, sou eu. Queridos, eu passei por uma situação complicada, não terminou ainda não, mas assim, no dia 28 de junho, eu sou taxista, e eu tive uma batida de carro. Um senhor de 76 anos, né, avançou um sinal e acertou o meu carro. E foi um livramento de Deus para a minha vida, porque se eu tivesse andando a 5 km por hora a mais, ele tinha pegado do meu lado, né? E aí eu talvez não estaria aqui hoje para falar com vocês. Que foi um acidente que não teve como brecar, não teve breque, foi simplesmente puf, bateu. Queridos, e eu comecei a passar uma situação complicada desde o dia 28, né? O carro que o Senhor bateu no meu era um carro alugado. E aí começou aquela tortura, começou aquela sequência de problemas, né? Taxista vive um dia após o outro, né? E eu comecei a viver nem um dia, né? Não ganhava dinheiro, não tinha dinheiro, e o pessoal não vinha ver o meu carro, não vinha fazer a perícia no meu carro, e o seguro demorou 22 dias para vir olhar o meu carro, para ver como ele estava. E aí eu comecei a depender de Deus. Eu comecei a orar e falei para a Cristiane assim, falei, meu bem, Deus vai dar uma direção, Deus não vai nos deixar desamparados. E a minha fé, ela foi muito edificada. A minha fé, esses dias ela aumentou bastante, porque eu comecei a depender totalmente de Deus, totalmente. E aí, por lei, todo seguro tem que pagar os dias parados do taxista, né? Bateu, o taxista está certo, o seguro da outra pessoa tem que arcar com os dias parados. Existe uma média por dia, um valor mais ou menos, querido. E aí, beleza, me ligaram para receber depois de 35 dias.
Aí eles falaram para mim assim: ó, se você tiver dinheiro, manda arrumar seu carro, porque o dinheiro vai demorar a sair. Eu falei: estou enrolado, Jesus. Falei: aos meus olhos era impossível. A minha situação para mim era complicadíssima. Então, de repente, o cara veio aqui, o perito fez a vistoria no meu carro e falou: pode procurar um mecânico. Eu fui, procurei, coloquei o meu carro na oficina, não tinha dinheiro. Recorri à minha família e minha mãe falou assim: minha filha, eu tenho um dinheiro parado, pega o dinheiro, usa. Eu falei: mãe, é pela fé, que eu nem sei se vocês vão me pagar, mas eu vou pegar pela fé, eu vou pagar a senhora o mês que vem. Então eu peguei esse dinheiro, comecei a arrumar meu carro. Comecei a arrumar meu carro e falei: quando eu receber da seguradora, eu entro na justiça para receber os meus dias parados. No dia que eu fui lá receber o dinheiro da seguradora, eu falei para eles assim, e os meus dias parados? E aí o que acontece? Como eu sou leigo na questão de jurídica, eles me fizeram assinar um documento que eu não poderia entrar com ação judicial contra eles, né? Que por apenas o valor que eles me pagaram, estava tudo quitado. E aí beleza, peguei o cheque, coloquei no bolso, peguei o papel, dobrei, coloquei no bolso e fui embora, né? Tranquilo. No outro dia eu marquei uma audiência com o advogado, e quando eu cheguei lá, todo empolgado, falei: vou colocar esse negócio, vou descansar em Deus, e vou crer que Deus vai fazer o melhor na minha vida. E de repente, peguei o papel, dei para o advogado leu o papel e falou assim: eu não pego sua causa, isso aqui é uma causa perdida. Falei: causa perdida? Falei: como assim? Me explica. Você está me dispensando sem me explicar as coisas. Você está me falando as coisas sem me falar como é que funciona. Eu não tenho experiência nisso. E de repente ele falou: não, você assinou esse documento e para você não tem solução. Para o seu caso não tem solução. Eu falei: e a minha dívida? E meus problemas? As dívidas que eu adquiri durante o meu dia parado? Ele falou assim: é problema seu. Eu falei: meu Deus. Só que aí eu me levantei, eu estava com outro amigo meu. Me levantei, eu virei para o advogado, apontei o dedo na cara dele e falei assim: Deus não vai me desamparar. Ele olhou para mim com a cara de deboche. Tipo assim: o que eu tenho a ver com isso, moço? Se Deus vai te desamparar, se Deus vai te desamparar. Virei para o outro taxista e falei assim: Deus não vai me desamparar não, mais nervoso. Deus não vai me desamparar não. E aí, beleza, saí de lá, liguei para Cristiane. Só que eu tinha orado em casa antes de sair. Eu convidei Jesus para entrar no meu barco antes de sair de casa. Eu falei: Jesus, vamos comigo. A minha situação está nas tuas mãos, porque desde o dia que eu bati o carro, estou dependendo de Jesus. E aí, quando ele falou isso para mim, eu desci com o meu coração tranquilo e falei assim: eu vou ligar para minha esposa, vou falar para ela da boa notícia. E liguei para ela, falei assim: eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer? Ela falou: a boa. Eu falei: a boa é que Jesus nos ama. Ela falou assim: fala a segunda. Eu falei: a segunda é que eles não vão pagar nosso carro. E ela começou a chorar no telefone. Eu falei: não chora, não chora, porque Deus me deu uma palavra. Deus confortou meu coração e disse para mim: crê somente. Eu falei: e eu vou crer, porque o Senhor vai fazer. E eu falei: para de chorar. No telefone, né, exercendo minha fé. Eu falei: para de chorar, no meio da rua. E aí ela falou assim: tá bom, eu vou parar de chorar. E aí, a partir daí, querido, as coisas começaram a mudar, ter uma forma diferente. E eu visitei outro advogado com ela no dia seguinte. E o advogado virou para mim e falou assim: essa causa é uma causa ganha. Essa causa é uma causa ganha. Nós vamos entrar. Talvez você vai perder uma diferença mínima, que eles me pagaram a menos no meu carro. Mas isso aqui é mínimo, é irrisório. Mas os dias parados, tudo que você perdeu, nós vamos ganhar de volta. Foi o bálsamo que eu precisava ouvir. E eu vim para casa com o espírito, querido, totalmente diferenciado. Cheguei em casa, fui orar.
E eu pude contemplar o Senhor na minha vida nesses dias. Eu pude contemplar o Senhor dentro do meu barco. Sabe, porque eu estava passando por algumas ondas fortes, alguns problemas difíceis. Querido, você não tem noção como é depender e trabalhar autônomo. E quando acontece algo com você e você não tem, recursos. Ainda bem que a minha esposa trabalha. Graças a Deus, Deus levantou uma mulher do meu lado, querido, uma mulher, uma adjuntora. Então Deus me tratou nesses 42 dias que eu estou com o carro parado. Ele me tratou a minha fé. Porque talvez, se no primeiro dia eu tivesse murmurado, se no primeiro dia eu tivesse deixado de lado, se no primeiro dia eu não tivesse acreditado, eu não tivesse confiado no Senhor, as coisas não teriam dado um fim necessário. Não tinha dado o fim que eu esperava. Querido, mas eu quero dizer para você, eu estou contando a minha história para você perceber que Deus, Ele pode mudar a sua realidade. Eu estou contando o meu testemunho para você compreender que Deus não está nem aí com o que você está passando. Ele simplesmente vai te ajudar a resolver. Não importa o problema, não importa a circunstância, não importa a situação, coloca Deus no seu barco, coloca Jesus no seu barco. Amém? Chama Jesus à existência na sua vida. Ou seja, igual Pedro, ou faça que nem Pedro. Quando Pedro viu Jesus, Jesus estava vindo ao encontro do barco. Pedro falou o quê? Então tá, se você é Jesus, manda eu me ter contigo, então. Talvez ele achava assim, quero ver se vai falar lá com ele. Duvido que ele vai mandar eu ir com ele. E Jesus falou assim: vem. Então Pedro, querido, foi obrigado a colocar o pé na água. Pedro foi obrigado a colocar o seu pé na água. Ele teve que experimentar. Enquanto Pedro começou a andar com o olhar fixo em Jesus, ele andava olhando para Jesus, nada acontecia com Pedro. Mas no momento em que Pedro tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. No momento em que Pedro distanciou o seu olhar do Senhor e começou a olhar para as ondas do lado, começou a olhar, para os ventos fortes, ele começou a afundar. E ele gritou para o Senhor assim: Senhor, salva-me. Pedro nos representa. Representa a vida do cristão, representa a vida do crente, representa a sua vida. Às vezes você está todo motivado, líder de célula bombando, nação jovem bombando, nação, todos os dias aqui, culto, a sua célula tem 30 pessoas, 40 pessoas, o bispo esses dias foi na célula que tem 90 pessoas, e está no auge. Só que de repente, querido, por uma seta ou outra, um problema ou outro, você tira os seus olhos do Senhor, e isso representa, os altos e baixos da vida do crente. Representa às vezes que eu e você deixamos de olhar para o Senhor, e quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós afundamos. Nós começamos a olhar para o nosso problema, nós começamos a olhar para a nossa situação, querido. E eu e você, nós não temos nada a oferecer para ninguém. Se não for o Senhor, nós não temos nada para oferecer para ninguém. Então essa situação, ela nos representa. Essa situação, ela chama a nossa atenção. Essa situação, ela traz um alerta para as nossas vidas. Por quê? Porque eu e você, nós temos que tomar uma decisão. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus com os nossos olhos fitados nele. Nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Querido, isso é uma atitude de fé. Às vezes seguir Jesus e ir até Jesus, andar por sobre as águas, não é fácil. Talvez quando Jesus falou para Pedro assim, vem Pedro. Pedro foi confrontado. Pedro se viu diante de uma situação e falou assim: pois é, agora eu vou entrar nesse mar, esse tanto de vento, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir agora, eu confrontei o homem, agora o homem me chamou. Então Pedro colocou o pé na água. Muitas vezes eu e você temos que fazer da mesma forma.
Nós temos que, sabe, ir até Jesus, porque o barco também representa comodidade, o barco também representa segurança. E às vezes nós queremos ficar na segurança da nossa casa, queremos ficar seguros, sabe aonde? No nosso quarto. Nós não queremos ficar seguros, sabe aonde? Na nossa célula. Nós queremos ficar lá participando, ouvindo a palavra e indo embora. Nós não queremos ganhar pessoas, nós não queremos cuidar de pessoas, nós não queremos liderar. E o barco representa isso, a comodidade que hoje nós temos. A igreja do Senhor hoje, posso dizer que uns 30% está no barco. Está no barco. E nós temos que sair do barco, nós temos que ser igual a Pedro. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Querido, eu quero dizer para você o seguinte: o barco era o refúgio de Pedro também. O barco era o refúgio dos discípulos. Só que muitas vezes nós temos que sair para encontrar com Jesus, para que Ele venha e entre no nosso barco. Muitas das vezes, eu e você, nós temos que tomar a atitude de ir e buscar ajuda. Na verdade, na maioria das vezes, porque quem sabe que passamos problemas somos nós. Então, nós que temos que pedir ajuda, é nós que temos que ir atrás, é nós que temos que dar o nosso braço a torcer e falar assim: Jesus, eu preciso de ajuda. Discipulador, eu preciso de ajuda. Jesus representa a liderança da igreja hoje. E Pedro simboliza você. Pedro nos representa quando nós precisamos ir e buscar um bálsamo, um renovo, uma palavra, um conselho. Querido, essa situação era tão complexa que, se você for olhar aos olhos naturais, Pedro não tinha capacidade para fazer o que ele fez. Pedro, ele estava agindo por uma ação suicida. Entrar no mar revolto, entrar numa tempestade, para ir encontrar com Jesus, que até então ele não sabia se era Jesus, até o momento de ele pisar o pé na água, porque ele foi mediante uma palavra. Ele falou: se é o Senhor, que eu vá até o Senhor, que eu vá até você. E aí Jesus falou para ele assim: então vem. Só quando ele creu que era Jesus foi quando ele pisou na água, que ele pisou de novo, e ele pisou de novo, e pisou de novo, e falou assim: então afunda. Não afunda, eu vou. Pedro teve dúvida, mas ele creu na palavra. Querido, quero falar para você: crê naquilo que o Senhor te fala, crê na direção que o seu discipulador te dá, crê na direção que o Senhor te dá. Se você for observar, os discípulos não precisavam estar passando por aquela situação, porque eram homens experientes, como eu falei no princípio. Eram homens que não precisavam estar ali, passando por ventos, passando por tempestades, passando por problemas. Mas Jesus queria tratar, Jesus queria aperfeiçoar o caráter dos discípulos. Então Jesus enviou os discípulos para o mar. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que os discípulos fariam aquele trajeto num breve tempo. Num breve tempo. Só que acontece, eles ficaram distraídos, e o mar foi levando o barco. O mar foi levando o barco, sabe por quê? Porque eles estavam esperando que Jesus o encontrasse. Eles estavam esperando que Jesus os alcançasse, porque eles deixaram um barco lá atrás para Jesus vir alcançá-los. Então Jesus queria uma situação para fazer os discípulos crescerem. Eu quero dizer que talvez o que você passa, o que eu passo, querido, não é porque Deus quer nos testar se somos bons ou se não somos. Talvez a dificuldade que você passa não é porque Jesus quer o seu mal. A dificuldade que você passa, a provação que você passa, é porque Jesus quer te aprovar, é porque Deus quer fazer você uma pessoa melhor. Deus quer fazer com que você cresça.
Queridos, e como eu cresci nesses dias. Não foi só para os lados. Não foi. Como eu tenho crescido em Deus. Como eu tenho aprendido a depender de Deus nesses dias. Porque eu vi que as minhas forças não eram suficientes. Porque eu vi que aquilo que eu lutava não era suficiente. Porque o fato do Marquinhos ir lá estressado, o Marquinhos ir lá e brigar, querido, não tem valor. Então eu comecei a depender de Deus. Eu comecei a acreditar que Deus pode mudar a minha realidade. Eu quero, querido, chamar a sua atenção. Comece a acreditar no Senhor. Comece a crer que Deus pode mudar a sua história. Comece a crer que Deus pode mudar a sua família. Comece a crer que Deus pode mudar o seu esposo. Comece a crer que Deus pode salvar o seu filho. Comece a crer que Deus pode mudar a realidade do seu trabalho. Comece a crer no impossível. Comece a crer contra as possibilidades. Comece a crer no Senhor. Comece a confiar de forma inteira no Senhor, para que nós venhamos alcançar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Coloque Jesus hoje no seu barco. Chame Jesus hoje para o seu barco. Chame Jesus hoje para a sua realidade. Chame Jesus hoje para a sua casa. Chame Jesus hoje para o seu coração. E decida-se hoje a mudar a realidade, a mudar de vida, a mudar o rumo. Chega de tentar contra as ondas. Chega de tentar contra o mar sozinho. Querido, quero dizer para você que sozinho nós não conseguimos. Sem o Senhor nós somos ineficazes. Sem o Senhor nós não somos... Falei igual Josué agora, você viu? Sem o Senhor nós não somos nada. Eu quero convidar você, querido, hoje a mudar a sua postura. Eu quero convidar você hoje a mudar a sua forma de ver as coisas. E começar a ter uma ótica diferente. Começar a visualizar as coisas espirituais. Começar a ver que talvez o que você está passando não é nada diante do seu Deus. Deus, Ele quer aprovar o seu caráter. Deus quer aprovar a sua conduta. Querida, a pior coisa para um homem, é passar dificuldade financeira. A pior coisa para o homem casado. Para o jovem não, o jovem está acostumado com esse negócio. Não, que um dia ou outro falta. E pai, dá um dinheiro aí, pai. E o pai vai dar ajuda, né? Mas o homem casado, ele se vê numa situação que ele não pode entrar em aperto financeiro. Querido, mas eu quero dizer para você que isso é tão inevitável. É tão inevitável que é só você casar. Estou falando sério. Mas sabe para que isso serve? Isso é para você, para fazer tanto o homem quanto a mulher crescer. Porque eles passam a depender do Senhor. Amém? Eles começam a entender que é Deus que abençoou o casamento. É Deus que supre. Nunca passei necessidade, querido. Nunca passei, sabe, falta de nada. Só que também, às vezes nós não conseguimos realizar os nossos planos, os nossos projetos. Mas nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus do impossível. E aí de repente o homem começa a crer de forma diferente. Porque enquanto o homem tiver dinheiro no bolso, a maioria deles, não estou falando todos não. Enquanto o homem tiver dinheiro no bolso, querido, ele não depende de Deus. Enquanto o homem tiver recurso, ele não vai depender do Senhor. E a maioria deles, não estou generalizando, amém? Tem as suas exceções. A maioria deles, querido, eles entram em crise quando estão em aperto financeiro. Você quer ver um homem orar, meu irmão? É quando está em aperto financeiro. Moço, pergunta meus vizinhos como eu sou. Pergunta os meus vizinhos como eu sou. Não sou apertado, querido. Hoje eu não sou, tá? Não tenho dificuldade financeira, estou profetizando. Mas os meus vizinhos já acostumou a me ouvir orando. Sabe por quê? É porque eu falo alto.
E eu tenho a mania de orar bem alto no meu quintal. Eu tenho a mania de orar bem alto dentro da minha casa. E aí o muro do meu lado esquerdo é a parede do meu vizinho. É no muro. E aí eu grito na área, eu grito no quarto, eu grito na sala. Eu falo: Deus, muda a realidade. Deus, muda a minha história. Deus, muda, sabe, a nossa trajetória. Nós temos planos, nós temos projetos. Eu quero dizer para você que o homem, ele faz planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem de Deus. E eu estou encerrando. Querido, eu quero convidar você a ficar de pé, mas fique de pé com o seu coração, sabe, crendo que Jesus hoje vai entrar na sua casa. Jesus hoje vai entrar no seu barco. O barco representa você, representa a sua casa, representa a sua família, representa aquilo que você faz. Convida o Senhor para entrar no seu barco. Convida o Senhor para estar com você. Eles vão colocar uma canção, querido, e você pode pedir que o Senhor venha. Você pode agora, nesse momento, curvar a sua cabeça e buscar de Deus, sabe, buscar, faça assim, pede: Senhor, vem de encontro à minha realidade. Sabe qual foi o momento que Jesus chegou naqueles discípulos? Foi no maior momento da dificuldade, foi no maior momento de ventos fortes. Sabe quando foi? Foi quando os discípulos não tinham mais forças para segurar o barco. Foi quando os discípulos não tinham mais força para tomar a direção. Então Jesus chegou. E quando Jesus chegou, tudo mudou. Quando Jesus chega, querido, a realidade muda. Quando Jesus chega, a sua vida muda. Quando Jesus chega, sabe, o seu problema vai embora. Quando Jesus chega, o seu trabalho transforma. Convide Jesus hoje para estar na sua casa. Convide Jesus hoje para estar com você. Amém?